oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, meus queridos irmãos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe, que Deus continue falando ao nosso coração. Hoje, terça-feira, dia 14/7, vamos continuar o estudo, então, Façamos a Diferença, amando-nos uns aos outros. O texto que está sendo base para o estudo dessa semana está em Romanos, capítulo 12, o verso 10. Nesse capítulo, nesse verso, nós lemos o seguinte: Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Então que Deus nos abençoe nesse estudo. Nós vimos ontem nós vimos que Paulo está falando à igreja de Roma e usando a base familiar. Então o argumento dele, as palavras que ele está usando, tem a ver com o argumento familiar. E hoje, então, nós vamos dar continuidade. No segundo ponto, a ilustração da família, ela nos leva a boas e a más notícias. Quando você começa a conversar sobre família, você pode desenvolver nessa conversa, ou ouvir nessa conversa, más notícias sobre família. Mas você também pode ouvir boas notícias sobre família. Então vamos lá, más notícias. Há crianças que não experimentaram viver numa boa família. Muitas crianças, talvez muitos de nós, adultos, idosos, talvez jovens, então crianças hoje que não estão vivendo numa boa família. Isso é uma má notícia, uma péssima notícia. Crianças que aprendem no seio da família a mentir, trapacear, roubar, desrespeitar, ser imoral, ser egoísta. Crianças que no seio da família aprendem com o papai, com a mamãe, com seus irmãos, a fazerem tudo que é perverso, tudo que é errado. Então isso é a má notícia. Consequentemente, quando vem para a família de Deus, quando se converte, vem para a igreja, são crianças que não sabem viver num lugar, num meio amável. Eles não sabem viver onde as pessoas são consideradas, são respeitadas. Eles não sabem viver nesse meio, onde há carinho sincero, onde há uma confiança no Senhor Jesus, onde as pessoas invocam a Deus como nosso Pai que está nos céus. São crianças que não entendem isso e não conseguem viver isso. Isso é uma má notícia. Mas a boa notícia é que Deus projetou a igreja para fazer a diferença. Deus projetou a igreja para trazer cura para essas crianças, cura emocional, cura espiritual, para crianças, para jovens, para adultos. A igreja é esse hospital que cuida e traz cura e sara essas vidas. A igreja faz isso. Então a igreja, ela existe para trazer cura para famílias problemáticas. As famílias têm problemas, mas a boa notícia é que a igreja, ela existe para isso. Mas aí eu trago uma pergunta: e se a família cumprir o seu papel? E se a família é aquela família que vive segundo os propósitos de Deus? Se a família tem um papai e uma mamãe que respeitam a palavra de Deus?
que ensinam a palavra de Deus para as crianças. É uma família que cresce, se desenvolve na base do respeito, do amor fraternal, da consideração, do serviço mútuo. Essa família, quando ela vai se convertendo, essas pessoas vêm para fazer diferença na igreja. Eles não vêm para ser transformados pela igreja, mas eles já vêm para somar com a igreja e ajudar a igreja no trabalho e na missão da igreja. Então, essa família vem fazer a diferença. Então, pense num jovem que nunca se converteu, que nunca se convenceu de que seus pais se amassem de verdade. Há jovens assim. Quantos de nós crescemos, mas nós nunca tivemos certeza de que nossos papais realmente se amassem. Nunca isso ficou claro para nós. Nunca vimos, então, uma dinâmica saudável, um relacionamento conjugal saudável. Nunca vimos o papai dando um tapinha na mamãe, dando um beijinho na mamãe, fazendo carícia na mamãe. Nunca vimos esse relacionamento conjugal. E há muitas crianças vivendo isso. Deus quer que aqueles que vêm de famílias desestruturadas encontrem na igreja uma família ideal. Deus quer isso, que essas pessoas que nunca viram esse relacionamento amável dentro de casa, quando chegam na igreja eles encontram esse relacionamento. Por isso que a nossa igreja tem uma máxima, uma frase que a gente usa muito, que é: Primeira Igreja Batista em Éden, uma família muito feliz. O meu ideal, o meu sonho, a minha paixão é que a nossa igreja se torne uma família muito feliz. Para que aquelas pessoas que vivem uma família desestruturada, famílias desestruturadas, que nunca perceberam o amor fraternal, que nunca experimentaram a consideração dentro de casa, o respeito dentro de casa, ao chegarem na igreja, possam experimentar isto na família de Deus. Por isso, Primeira Igreja Batista em Éden, uma família muito feliz. Em terceiro lugar, a prática do amor é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Famílias estruturadas geram igrejas estruturadas. Famílias estruturadas geram igrejas estruturadas. Na mão dupla, na contramão, se a família é desestruturada, ela vem para a igreja para ser estruturada. Então nós temos isso em mente, nós precisamos acreditar nisso. Uma família estruturada vem para ser uma igreja, para ajudar a igreja a continuar sendo estruturada. Mas uma família que não é estruturada, ela encontra uma igreja estruturada e ela é abençoada por essa igreja estruturada. Jesus diz em Mateus capítulo 18, verso 20, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quando eu leio esse verso, eu posso imaginar sim uma igreja. Eu posso imaginar uma igreja onde ali talvez tenha um líder que seja pastor, um diácono, um presbítero, e talvez mais 2 irmãos, e eles estão reunidos, 2 ou 3. Deus está presente. Jesus disse: eu estou presente. Mas eu não posso deixar de acreditar que o meu Senhor Jesus estava pensando, onde tiver 2 ou 3, ou seja, papai e mamãe, reunidos em meu nome, eu estou presente. Onde estiverem papai e mamãe e mais um filho, eu estou presente. Se tiverem 2 filhos, 3 filhos, eu estou presente. Jesus está dizendo isso. E então a base é a família. 2 ou 3. Então um casal acompanhado de uma filhinha. Vejam só, um casal acompanhado de uma filhinha, eles entram numa banca de jornal e eles vão para aquela área de revistas pornôs, para comprar uma revista que tinha sido lançada naquele dia. E eles queriam comprar a revista quentinha, lançada ali. E um repórter está ali, e o repórter se aproxima do casal e pergunta assim, quando vê que eles pegam a revista para comprar a revista, o repórter pergunta: o que vocês diriam se a filhinha que está no seu colo, quando crescesse, ela tirasse fotos pornôs e enviasse para a revista, para que ela publicasse as fotos pornôs dela? A mãe toma a dianteira e diz: a minha filha vai fazer as suas próprias escolhas. É assim que os pais estão vivendo hoje.
É assim que os pais estão criando seus filhos. Estão dizendo que eles vão fazer as próprias escolhas. Os pais abdicaram, infelizmente, do direito, do dever, da obrigação de ensinar padrões morais aos seus filhos, de orientar os seus filhos. Os pais abriram mão do direito, da obrigação, do privilégio de ensinar aos filhos no caminho em que eles devem andar. Os pais cruzaram os braços e disseram: eles vão fazer as próprias escolhas. Eles farão as próprias escolhas. Então, crianças criadas em tais lares podem ser curadas pela igreja. Então, eu espero que a sua família não seja essa família, mas que a sua família, junto com a minha família, com as nossas famílias, quanto igreja, possamos curar famílias desestruturadas. Possamos nos unir, nos dar as mãos, para estarmos servindo de médicos para curar famílias desestruturadas. Quantas famílias vivendo assim? Mas aí eu quero terminar esta palavra, repetindo a pergunta que fiz ontem. E se essas famílias virem para a igreja sem traumas, sem mazelas, sem a desestrutura? E se essas famílias virem para a igreja estruturadas? Então, que a sua família, que a minha família, possa estar na igreja como famílias estruturadas para abençoar a igreja. E para, juntamente com outras famílias, estarmos ajudando a estruturar aquelas famílias que vêm desestruturadas. Então, valorize o seu pequeno grupo familiar. Valorize, ore por ele. Ore pelos seus familiares. Amem-se uns aos outros. Abracem-se. Amem-se. E que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu pequeno grupo familiar. E que você, com o seu grupo, possa ser uma bênção para outras famílias e possa ser uma bênção para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome por esse momento, por esse privilégio. Eu quero pedir, Pai, abra os nossos corações, para que todos nós possamos entender o valor da família. Para que nós possamos entender o privilégio de ser pai, de ser mãe. Que nós possamos usar o dever que nós temos, de sermos mordomos, administradores, de estarmos conduzindo nossas casas, nossas famílias, nossos pequenos grupos familiares, segundo o padrão da Tua Palavra. Pai, abençoe nossas famílias, para que nossas famílias sejam bênçãos para a igreja. E abençoe nossa igreja, Pai, para que a nossa igreja possa chegar a ser, de fato, uma família muito feliz. Eu peço, Pai, uma bênção por cada família que está me acompanhando. Pai, de que essas famílias possam sentir o Teu cuidado, o calor da Tua presença, a unção do Teu Espírito. Que essas famílias possam sentir o poder da Tua Palavra. Que elas possam sentir o Teu Espírito falando aos seus corações. E que sejam famílias que queiram ser bênçãos para outras famílias. No nome de Jesus. Amém e amém. Então agora, se estiver sozinho, ore sozinho. Se estiver em família, ore em família. Se estiver sozinho, você tem a oportunidade de talvez se colocar num canto, fechar a porta, sei lá, se ajoelhar e falar com Deus, orar. Ore por você. Ore pela sua família. Coloque nome por nome dos seus familiares diante do altar do Senhor. Ore pelo nosso querido Brasil. Mas se você está em família, que bom. Ore com a família, ore pela sua família. Demonstrem amor uns pelos outros. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Te espero amanhã, quarta-feira, para a gente continuar esta série de estudo. Deus nos abençoe. Amém.